sábado, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Nesta manhã vocês possam sentir a mão forte e poderosa do nosso Deus tocar de uma forma toda especial na vida de vocês. Amém. Estava morrendo de saudade, viu? Fico fora uma semana, gente. Vocês moram no meu coração. Hoje vamos falar de um assunto que é importantíssimo. E nós sabemos que nós estamos chegando na reta final, né? A gente só não vê quem não quer ver, porque até os cegos estão vendo que nós estamos chegando na reta final. E para tanto é necessário que a gente tenha santidade. O tema da nossa mensagem que o nosso Deus, o Espírito Santo, tocou para que a gente ministrasse hoje juntamente com o nosso Espírito Santo, é santidade. Santidade, igreja, é um assunto muito sério, mas muito sério. Não há obra mais importante na vida do que a santificação. E sejamos sinceros com nós mesmos nesta manhã. Está faltando santidade. Esses dias que eu viajei, eu estive em 2 igrejas diferentes lá em Vila Velha. Eu tive em uma menor, no bairro em que meu filho mora, e tive o outro no bairro bem distante, na Glória. E naquele lugar, naquele templo de oração, eu pude perceber que se perdeu a santidade. Eu lembro quando eu me converti, eu congregava na igreja central. E eu lembro que até para a gente levantar dos bancos, a gente levantava em pleno silêncio. Dificilmente um membro passava ao meio da nave. E hoje nós estamos perdendo a santidade. E nesses dias que eu estive fora, eu li um livro de Ellen White, que depois eu vou passar para os irmãos ler, que o tema é Santidade Exclusiva. E ela fala em detalhes como deve ser um cristão. Como deve ser a santidade de um cristão. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro 1, 15, 16. 1 Pedro 1, 15, 16. Amém? Vamos fechar nossas fontes mais uma vez. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, neste momento, Senhor Jesus, a sua palavra está aberta. Que não seja eu falar, mas seja o Senhor a falar nos meus lábios. Que o Senhor possa abrir o coração, nosso coração, e nos dar exclusivo entendimento da tua palavra. É que pedimos com a remissão dos nossos pecados em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. 1 Pedro 1, 15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. O que foi que nos chamou aqui para ser santo? Jesus. E Ele pede aqui para a gente ser santo em todo o nosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Mas afinal de contas, o que significa santidade, santificação? O termo teológico parece complicado, mas o conceito é simples demais. Santidade é ser semelhante a Jesus, é parecer com Ele. Isso que é santidade, é a gente parecer com Jesus.
é a gente ser semelhante a Jesus. Eu assisti essa semana aquele filme que foi lançado há pouco tempo, foi lançado agora para a Semana Santa agora, que o título é Semana Santa. E ele é diferente porque ele é todo em hebraico. A linguagem dele, ele não foi traduzido para português nem para outras línguas. Ele é em hebraico. Igreja, eu chorei do começo ao fim. O filme ele é resumido, mas se você pegar a Bíblia e ler, é todo o contexto que está escrito na palavra de Deus. Ali ele não chega, só chega até a ressurreição, mas ele não chega, o filme não leva ele a ver ninguém vê ele nesse momento, ele se ressuscita e o filme acaba ali. Gente, o filme é de uma simplicidade que doeu meu coração. O meu Jesus, o nosso Jesus santífico, ele é de uma simplicidade, de uma santidade que dói na alma. E quando eu estava assistindo aquele filme, foi ontem, na madrugada, meu Deus, nós, de santíssimo e de santo, nós não temos nada. É doído falar isso, mas não vamos ser mentirosos. Igreja, Jesus pede para a gente ser semelhante a Ele, mas infelizmente nós não somos, nós não chegamos nem a 5% da semelhança de Deus. A maior dificuldade para entender a santidade são os santos, entre parênteses, que passam a eternidade na igreja, mas não se parecem nada com Jesus. A gente passa anos na igreja, mas a gente não tem nada de parecido com Jesus. Nós nos vestimos como santos, falamos como santos, comemos como santo, vivemos como santo, porém nunca conhecemos de fato a Jesus. Vou explicar de uma maneira que a gente possa colher melhor. A gente vem para a igreja, a gente põe uma roupa bonitinha, que não vamos blasfemar o templo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com uma roupa adequada, não muito colada, não muito desnuda, né? A gente fala brando, fala calmamente, cumprimenta todo mundo, a paz do Senhor, Deus abençoe, feliz sábado. A gente come também devidamente, como Jesus, como a Bíblia recomenda, mas isso aqui só para fora. Nós não somos santos. Não praticamos a santidade, porque da boca para dentro a santidade não existe na nossa vida. Sabe como? Quando a gente sai da igreja, qualquer coisa que acontece conosco, a gente já se inflama. Se a gente vai para casa e nosso esposo ou nossa esposa diz qualquer coisa que não está dentro do conceito que nós queremos, a gente já se inflama. Se na nossa bolsa só tem 10 reais, uma pessoa ali na estrada pede 10 reais para fazer um lanche, não vou dar porque eu só tenho esse aqui, como é que eu vou ficar? De santo nós não temos nada, eu estou dizendo para mim, eu estou dizendo comigo. De santo eu não tenho nada. E a Bíblia é claro, o apóstolo Paulo adverte: se você não chegar a ser santo, você não herdará o reino dos céus. A palavra-chave, igreja, para a santificação, sabe qual é? Relacionamento. Precisamos nos relacionar com Jesus. Se eu me relaciono com Jesus 24 horas por dia da minha vida, eu vou ter a santificação que Ele exige de mim. Mas nós estamos nos perdendo nessa santificação.
santificação. Nós estamos deixando que o tempo tome conta desse espaço. Nós estamos deixando que os afazeres diários, os problemas diários, tome conta da santificação. Mas a Bíblia é clara, nós temos que nos santificar para que a gente alcance a vida eterna. Como santidade é um processo associado à divindade, achamos que o perdão é inatingível. De fato é mesmo, mas pela contemplação ocorre o milagre da transformação. A gente acha que é difícil, mas não é difícil, igreja. Basta a gente colocar-se na presença de Deus. Quantas vezes nas minhas orações, aqui na oração de vocês, eu digo para Jesus: Jesus, me dê um coração novo. Jesus, eu não quero esse coração. Eu quero um coração novo. É isso que a gente tem que pedir a Jesus. Porque se a gente não tem um coração novo, esse pedacinho de carne aqui que a gente tem no peito, ele é danado, né? Ele é terrível. Então, nas nossas orações, vamos pedir ao Santíssimo que Ele nos dê um coração novo. O tempo que passamos em relacionamento com Jesus produz a mudança que precisa ser efetuada em nossa vida. Uma pessoa que quer santidade, ela tem que ter tempo para com Jesus. Não adianta, Nice, você querer ser parecido com Jesus se você não tem um relacionamento com Ele, se você não tem tempo com Ele. Não é só às quarta-feiras vir na igreja, não é só nos sábados e no domingo. Muitas vezes a gente vem para a igreja mecanicamente, mas não é de coração. Não adianta eu vir para o culto quarta, sábado e domingo se não for de coração. Quando isso ocorrer, as pessoas passam a ver Jesus em nós. É como o Neves falou nesse instante, na hora da lição. Não adianta eu falar, eu tenho que ser. Palavras têm poder, são fortes, mas atitudes têm muito mais. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, não precisamos nem abrir a nossa boca. O nosso comportamento, o nosso procedimento nos diz muito do que somos. E se nós quisermos ser santificados por Deus, é necessário que a gente tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Não é um relacionamento de meia pataca, não. É um relacionamento por completo. É se entregar. É ser única e exclusivamente de Jesus. É viver para Ele. É servi-lo. É andar com Ele. Quando conhecemos alguém, ficamos familiarizados com essa pessoa. Com Jesus ocorre a mesma coisa. Ao nos relacionar com Ele, assumimos suas características e imitamos seu comportamento. Você já percebeu quando você tem uma amiga muito querida, se ela tiver um certo hábito, você pega aquele hábito para você? Acontece isso. Se você, por exemplo, Jane é casada com Neves. Tem alguns hábitos de Neves, devido à convivência de anos, que Jane já adquiriu. E vice-versa. A mesma coisa é irmã Ivan com a irmã Tânia. É Gilberto com Silvana. A gente tem esse. Se você é demais com uma pessoa, você pega os trajeitos da pessoa, as manias da pessoa. A mesma coisa com Jesus. Se você caminha com Ele, você vai ter os mesmos comportamentos que o nosso Senhor Jesus. Precisamos compreender que santidade não é ir à igreja ou participar de atividades religiosas, nem cumprir regras de forma mecânica, nem as motivações corretas. Isso não é relacionamento. Não é relacionamento. Eu venho para a igreja todos os dias de culto. Eu participo do PG, eu participo das programações eclesiásticas, mas eu não tenho relacionamento com Deus. Sabe como é o relacionamento com Deus? Eu sei que você sabe, mas não custa aqui a gente relembrar. É nas primeiras horas você estar na presença de Deus. É você fazer os cultos.
É você com as suas manias errôneas, você pedir ao Senhor, Senhor, por favor, tire de mim isso porque eu não consigo sozinha. Quantas vezes em nossas orações a gente pede ao Senhor, Senhor, eu não tenho possibilidade de fazer isso, mas por favor, Senhor, me ajuda. E a gente entregar exclusivamente na mão dele. É a gente jejuar. É a gente, em todo instante da nossa vida, a gente pedir a Deus sabedoria dos altos céus. E pedir a Ele que faça morada na tua vida. É difícil? É. Mas quando a gente tem um Deus que é santífico, que é longânimo, por amor, a gente consegue ter esse relacionamento. E depois desse relacionamento, o que vem? A santidade. Santidade, igreja, é a falta de Jesus o nosso melhor amigo da nossa vida. É andar com Ele todos os dias, com o auxílio das Escrituras. É ter prazer na presença de Jesus, desejando com a melhor companhia, certo de que é delicioso estar na presença de Deus. Como é gostoso nas madrugadas você ouvir o Espírito Santo chamando o teu nome. Como é gostoso você colocar todas as suas aflições na presença dele. Como é gostoso você estar com um problema e você vai descansar no Senhor. Isso é relacionamento. Como é gostoso você ter algo para resolver, o seu coração está inquieto e você simplesmente disser, seja feito a vontade de Deus. Pode dar o que der, mas vai ser feito a melhor coisa para o nosso bem. Isso é santidade. Isso é relacionamento. Ele todos os dias, como se é ter prazer na presença dele, desejando com uma melhor companhia, certo de que é delicioso estar na sua presença. É ter um relacionamento tão profundo com Jesus, a ponto de ele realmente ocupar o melhor lugar da tua vida. É dar mais importância a ele do que qualquer outra coisa. Quantos de nós aqui? Não responde, guarda no coração de vocês. Porque eu vou responder e vocês vão julgar a minha resposta, mas vocês não precisam. Quantos de nós estão colocando Deus em primeiro lugar na vida? Eu não estou. Eu não estou. Porque eu tenho falhado. Eu tenho falhado. Porque se a gente for pontuar tudo em nossa vida, realmente nós não estamos tendo um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós precisamos, igreja, nos santificar. Nós precisamos andar com Jesus para que a gente possa alcançar a santidade. Aí vocês perguntam assim, mas como eu vou conseguir se eu sou pobre, pecador, sangue sujo e contaminado? A gente podemos. Vamos lá para Efésios 1:4. Vamos ver o que o apóstolo falou para nós aqui, através do nosso Senhor Jesus. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Pode ler. Assim como nos escolheram nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Ele escolheu a gente para ser o quê? Santo. Então nós poderemos chegar à santidade? Sim. O apóstolo foi claro aqui. Antes da criação do mundo, o Senhor nos chamou para ser santo. Eu e você somos santos. Deus nos separou para Ele, não por causa do que fazemos, mas pelo que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Essa é uma importante verdade nas cartas de Paulo, nas quais ele se refere a todos os membros da igreja como santos em Cristo Jesus. Efésios 1:1. Sem dúvida, a igreja de Éfeso e também nas demais, as pessoas não eram perfeitas. Porém, Paulo diz que está em Cristo Jesus é santo. Se eu estou em Cristo Jesus, eu sou santo.
Mas para que a gente alcance essa santidade, é necessário que a gente queira alcançá-la. Nós não vamos alcançar se a gente não quiser. Na Bíblia, a palavra grega traduzida por santo é agis, que quer dizer separado, diferente. O termo pode ser traduzido por igual ao Senhor ou diferente do mundo. Que vocês, para nos santificar, nós temos que ser desigual ao mundo. Nós não temos que ser igual ao mundo. Nós temos que ser diferente do mundo. Essa semana me fizeram uma pergunta dentro da minha religião para me cutucar, né? Foi um primo meu. Ele falou assim: ô Cássia, você está fora do seu domicílio, você está fora do seu estado, e por que você ir para a igreja? Ninguém vai ver. Vamos ali dar um passeio, vamos ali no shopping, em pleno sábado. Não precisa você ir para a igreja. Só que ele tinha uma segunda intenção nessa pergunta que ele me fez. Ele chegou cedo na casa do meu filho. Eu ainda estava no quarto, ele chegou cedo lá, arrumadinho para a gente ir para a feira. Ele queria que a gente fosse para a feira. Em pleno, não era 6h30 da manhã. E aí eu dei uma risada e respondi: realmente, os meus irmãos, a minha congregação sabe, não está aqui, não está me vendo. Mas eu não vivo para servir os meus irmãos em Cristo. Eu não cultuo os meus irmãos em Cristo. Eu cultuo o Deus de Israel, que tudo vê. Eu posso estar na China e Ele está me vendo. Então, sabe o que é isso? Não importa o lugar, não importa o estado, não importa o país. Relacionamento com Deus é relacionamento com Deus. Cecília, você não precisa mostrar para a igreja que você tem um relacionamento com Deus. Assim como você também não, gente. É entre você e o Altíssimo. E para a gente se santificar, é necessário que a gente alcance o quanto antes esse relacionamento com Deus. A maioria de nós pensa em santos como aqueles seres semi-angélicos que enfeitam as igrejas católicas. Mas não era assim que Pedro entendia o que é ser santo. Para ele, os santos eram pessoas comuns, imperfeitas, como eu e como você. Biblicamente, então, a identidade primária de quem crê em Cristo não é a de pecador, mas é de santo. Jesus derramou seu sangue em meu lugar e no lugar de vocês. Isso significa que Ele pagou o preço da nossa santidade. E por isso, nós podemos alcançar a santidade. Escolhidos nele, somos santos. Embora ainda lutamos em nossa natureza, que às vezes nos leva a fazer o que não queremos. A gente pratica o que a gente não quer. E se a gente for avaliar, a gente pratica todos os dias. Só que Ele sabe disso, porque Ele soma os nossos corações. Só que tem um diferencial nisso tudo. Muitas vezes a gente pratica o que é errado, porque nós somos limitados, somos pecadores. Mas a diferença é quando eu pratico, reconheço o que eu pratico e peço a Ele remissão, misericórdia. É diferente. Porque Ele sabe que eu vou errar. Ele sabe que eu vou pecar. E Ele sabe que eu preciso da misericórdia dEle todos os dias, assim como cada um de nós. Para todas essas ocorrências, podemos contar com a graça perdoadora de Cristo, que restaura a nossa condição de santidade, que por meio do arrependimento sincero, Ele nos remite. Lembra-se sempre de que você é santo. Nós somos santos, igreja. Os dias do pecado estão contados. O mal está saindo. Conhecer sua identidade em Cristo é a chave da nossa vitória. Amém. Que nesta manhã nós possamos nos relacionar
verdadeiramente com aquele que morreu por mim e por você. E para ser igual a Jesus não seremos, mas poderemos ser parecido com Ele. E outra coisa, para que a gente seja parecido com Ele, é necessário viver em pleno relacionamento com Ele. E pedir a todos os dias que Ele pegue esse nosso coração cheio de maldade, cheio de pecado, e mude e nos transforme em novas criaturas. Amém. Que o nosso Deus nessa manhã continue nos abençoando e nos redimindo de todo mal. Amém. Antes de cantarmos, eu peço oração a vocês. Essa madrugada, uma pessoa muito querida lá no Espírito Santo perdeu seu filho. O filho estava sã, Alex, 24 anos, um menino lindo, parece um modelo. Ele sentiu falta de ar, levaram para a UPA, e quando ele chegou lá, ele veio a óbito. Essa mãe, ela já é idosa, o nome dela é Lourdes, e ela está com o coração partido. Ela tinha 4 filhos, e era o único que ajudava ela, era o Alex. E eu conversei, ela me ligou, era 3 horas da manhã, mas meu celular estava no silencioso. E depois meu filho começou a me ligar. Mãe, o Alex faleceu. Pensa numa mãe como está. Que Deus possa consolar ela, a família. O pai dele está acamado há 10 anos, vítima de um AVC. E esta mulher, ela está sofrendo muito. Que Deus possa cuidar dela e de toda a família.